Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Bom dia a todos. O programa Quadrinhos começa com 4 pessoas, a qual das 4 pessoas, uma não leu o livro, o quadrinho, uma só conhece o autor, mas não leu o quadrinho, e 2 pessoas leram o quadrinho E conhece o autor. e conhecem o autor. Nunca mais. Bem-vindos a Anielo, Thiago, do Wilson's Power, no programa de hoje. Acho que todo mundo já conhece The Wilson's Power, que é eu e você, né? Espero que sim. Eu espero que sim. Com um dos quadrinhos mais simples de capa que eu já vi. Não chama atenção em momento algum, mas por conta de um único nome, pequenininho, no alto, eu comprei ele. Poe, em branco e preto, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, a qual uma coisa que, na hora que apareceu o personagem Poe de Star Wars, eu fiquei me perguntando se alguém ia fazer a piadinha com Edgar. Toda vez que falam no Paul Dameron, eu tenho que pensar e me concentrar. Não é esse Paul, não é esse Paul. Não, esse Poe não é o meu. Toda vez que eu me lembro de Poe, eu me lembro do personagem de Tekken. E eu toda vez que falo de Edgar Allan Poe, eu também lembro da versão do Frajola lendo o poema O Corvo. Do Piu Piu, aliás. O Piu Piu. Piu. Nunca mais. Não, traduzindo, se você leu, pelo que deu pra entender, se você leu uma obra desse cara, você já sabe como que o cara escreve em outras dele? Sim, não é nem isso, é só que o estilo do Edgar Allan Poe é bem característico. E nos Estados Unidos, principalmente, ele criou todo um estilo de literatura que é bem ligado a ele, né? Ah, tá. Ele é basicamente, falando em termos agora da importância do autor, ele é um dos principais escritores de contos de terror do século XIX, que é um estilo que vingou muito no século XIX. Ele tem um estilo bem gótico de escrita. Uhum. E além disso, o lado que se fala menos, mas é igualmente importante, ele é um dos primeiros escritores de contos policiais também. Uhum. Ele é um precursor aí do Sherlock Holmes aí nos contos dele, com o Dupin. E assim, toda a estética do Edgar Allan Poe veio muito forte na época dos anos 80, né? Com a galera gótica, assim, que Edgar Allan Poe lia O Corvo. Tem 2 filmes, O Corvo, que agora já são 3, né? Que vai sair mais um. Uhum. Que pega muito essa estética. O Corvo, para quem não conhece, deve ter gente que não conhece aí, é um poema, não é um conto do Allan Poe. Edgar Allan Poe também era um grande poeta. Uhum. Mas você tem histórias clássicas aí, como A Máscara Rubra, o assassinato da Casa dos Esches. Tem várias histórias clássicas. A queda da casa de Usha. A queda da Casa de Usha, isso. Tinha The Red Death também, que acho que é dele, que é bacana também. Isso, o Poço e o Pêndulo. Você tem vários clássicos aí da literatura que influenciaram. Tem filmes da década de 60 que citam muito. Tem, assim, quem gosta de terror no estilo clássico ali, Edgar Allan Poe é a grande referência. É uma das maiores influências do H.P. Lovecraft também. Eu tenho sempre que falar de Lovecraft quando eu falo de quadrinho, né? Acho que quando a gente pode estar falando, sei lá, da Mulher Maravilha, que você dá um jeito de colocar falar de coisa Lovecraft. Eu tenho que passar a inserir sempre o Kubrick também. Eu quero passar a dar o Kubrick no programa. Beleza. Não. Não? Mas, rapidinho, Thiago. Se eu só ler um detalhezinho do quadrinho, que quando eu li pro Anielo, eu acho que ele não tinha lido essa parte, né? Uhum. Porque na parte da bibliografia e tudo mais, Eu tô com a perna tem um pedacinho aqui que diz: Edgar Allan Poe, 1809-1849, poeta e contista norte-americano, foi um dos criadores, foi um dos maiores autores de literatura mundial, conhecido principalmente por suas obras de terror e mistério. Javier Bessi, ilustrador, fez mestrado em arte e antropologia
especializando-se em arte chinesa na Escola de Estudos Orientais e Africanos de Londres, também estudou na Escola de Louvre em Paris. E Luiz Antônio Aguiar é mestre em literatura brasileira pela PUC, Rio de Janeiro, escritor e tradutor, ministra curso de qualificação em literatura para professores. Eu vi isso na hora que eu li. Essa obra, cara, eu achei. E se você for ver essa FTD também, acho Isso. que é uma editora ligada à USP, né? Uhum. Então, se você for ver, isso tem muito cara de um trabalho, um trabalho de doutorado, de mestrado, de doutorado que cresceu. Sim, dá para ver claramente. Eu tenho, inclusive, eu não peguei, quando eu fui ler, eu não peguei junto, né? Mas eu tenho as obras completas do Poe em casa, né? E os textos que estão nos quadrinhos são quase que uma versão resumida dos contos. Assim, então há uma preocupação acadêmica mesmo. Só que não se assuste você que tem medo de literatura clássica e coisa do gênero. Edgar Allan Poe é um dos mais pops dos clássicos. Sim, então, tem toda essa erudição por detrás que é legal, que vai agradar quem estuda literatura, que vai agradar quem é fã dos autores clássicos, mas se você está mais naquele público mais de quadrinho pop e tudo, vai acessar você também. Uhum. Isso daqui vai agradar tanto o estudante de literatura quanto o fã de Super-Homem e Batman. Assim, O que eu achei legal é que as histórias também, as adaptações foram bem fiéis, bem, como dizer assim, foi como a Anielo colocou, a preocupação acadêmica dos autores, né, fez com que você tivesse uma adaptação bem fiel aos próprios contos. Sim. Sem dar aquela margem a interpretações que a gente critica tanto quando se fazem adaptações de uma mídia para outra, né? Então nisso eu achei que ficou muito bacana. Em particular, a última história, comentar rapidinho, o Gato Preto, que é um dos meus contos favoritos. Não, peraí, rapidinho. Vamos tentar fugir um pouco tentar falar alguma coisa das obras agora. Tá. E falar principalmente da... Porque assim, para quem não conhece, o Allan Poe ele é uma figura importantíssima, né, na literatura. O único chato que eu acho, e acho com muita força, é que quando se fala em Poe, se lembra geralmente de uma história. O Corvo. Não, de duas então. Que é o Corvo e a Casa de Usha. Sim. Que assim, ele tem coisas muito melhores. Ele, para mim, ele foi um narrador da sociedade estadunidense na época de maneira muito crível. Ele trabalha muito bem aquela dualidade dos vitorianos, né? Que você tem aquela dualidade que é mais conhecida no Magic e o Monstro, né? Que você tem aquele visual perfeito, aquela aparência de pureza estética e moral, e por dentro uma corrupção moral e é um conflito... Um conflito de dualidade, de que a ideia de que o bem e o mal no mundo de Edgar Allan Poe não é uma coisa em confronto externo, não são os aliados do bem e os aliados do mal. O bem e o mal é uma luta que acontece dentro de cada um. Lembra, acho que aquela história do Coração Delator, né, do Edgar Allan Poe também. Sim. E cara, eu acho muito, ela reflete muito essa ideia de que o bem e o mal estão dentro de você. O conflito ele é interno, ele não é um conflito externo. Uhum. Isso eu acho muito bacana. Não, assim, eu tô querendo distorcer um pouco, mas eu vejo muito esse lance do conflito de ser eterno. Sim, concordo que realmente que o ser humano ele tem vários conflitos internos, mas eu acredito que as formas externas que mais influenciam ele ter esse conflito, do que necessariamente ser algo natural. Eu pessoalmente eu não tenho essa visão maniqueísta que o Poe tem e pessimista da alma humana, assim, né? Que eu acho que a gente tem muito mais. A nossa alma é colorida, ela não é preto e branco, brincando até com o título do quadrinho. Não a gente tem muito mais, não só tons de cinza, como a gente tem cores. A gente não é só o lado negro e o lado branco. Assim. Temos vários tons de cinza, mas não são 50. Né? Não são 50. Não, são bem mais. Ou menos. Felizmente isso não faz parte do meu imaginário, eu nem lembrei disso ao falar isso. Eu escapei dos 50 tons de cinza, não vi nem o filme. E eu não sei, a única coisa que eu sei o que tem atrás do livro, esqueci o nome específico, eu tô com sono. Cara, é o seguinte, velho, 50 tons de cinza nada mais é do que pornô para mulheres de meia idade. Peraí, vamos fazer o seguinte.
Você está falando de um ótimo escritor que é Edgar Allan Poe. Eu ia falar a mesma coisa. Uhum. Olha, se você quiser já ir pro próximo bloco, Não. eu indico uma música do Karnak, A Alma Não Tem Cor. Não, mas só um segundinho para falar um pouquinho mais do Poe aí. Claro. Essa questão da dualidade e tudo. Apesar de eu não ter essa visão, essa é uma representação da mentalidade moral da era vitoriana, inglesa e americana. Assim. Século XIX. Então né? tem várias histórias que ele explora muito essa ideia de que o ser humano ele tem esse conflito entre bem e o mal. Sim, Mas quase todas as histórias do Edgar Allan Poe têm esse conflito interno. E assim, não só apenas tem esse conflito interno, como claramente, na visão do Edgar Allan Poe, o mal é mais forte. Sim. O mal vence. Concordo. O mal vence. O ser humano, ele tem um pouco aquela questão da culpa católica, digamos assim, apesar de ser protestante o escritor. Uhum. Aquela coisa da culpa católica de que a carne é fraca, o homem é pecador, ele não merece a graça divina. Só que o Edgar Allan Poe ele relata sem Deus as histórias, então nem a graça divina tem. Uhum. A gente tenta ser bom, mas a gente está condenado ao fracasso. Mas vale lembrar Quase que todas as histórias dele sempre trazem isso. São personagens, mesmo os personagens das histórias dele que tentam fazer coisas boas, ele é um cara bem intencionado, ele sempre se dá mal. Justamente porque... ele é bom. Justamente porque ele é bom. O mal é mais forte. Ok, então... Mas vale rapidinho dar um parênteses mesmo. Vale lembrar que o protestante, eu brinco que na verdade é só uma versão católica revocada. Principalmente o anglicano, né? O anglicano não vamos entrar nesse mérito, Porque o mas bora pegar. estadunidense Pera, mas ele era anglicano? Não, ele é estadunidense, né? Então Ele vertente- provavelmente seria presbiteriano. Duvido não. Não, quando eu falo isso, muito nego critica. Mas eu católico. Não, velho, acredite. Nós convenhamos, a igreja anglicana foi criada para o Henrique V ter filho. Exatamente. Oitavo, isso, obrigado, historiador. O quinto é lá no Shakespeare. Exatamente. Uhum. Muito bem. Alma Não Tem Cor, com Karnak, que o Samuel sugeriu. Hoje eu tô esperado. Pois é. E The Raven, com Lou Reed. Não, boa. Tudo com o Reed é bom. Menos o álbum com Metallica. Não ouçam. A ignorância é uma benção. ali, Não, eu acabou já o ouvi. detalhe. Não é tão ruim assim, não. Eu não sei. Pra mim, misturar poema com metal é meio distoante. Não sei, eu acho que isso fica tão bom, não é? Isso parece Blood God. Não, mas o Blood God ele consegue usar mais o eu lírico. No Épica, ele usa muito o lírico. A gente podia já botar a música e ficar conversando enquanto elas tocam, né? Que É. não tem nada a ver com o Paul. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta. A violência nas escolas é uma realidade que preocupa o Brasil. É um problema que afeta a todos, a nossa comunidade, os órgãos públicos, pais, alunos, professores, policiais e cidadãos. Mas como resolver? Um dos caminhos é ajudar a cercar a escola de atenção e carinho. Participar da vida escolar das crianças, participar das reuniões de pais, participar do conselho da escola. Outro caminho é conversar abertamente sobre isso com os filhos, com os vizinhos, com os colegas, amigos, pais e professores. Estamos cuidando da nossa escola como deveríamos? Estamos fazendo dela um lugar bom de viver, bom de ensinar, bom de aprender? Com a participação de todos e o respeito aos direitos humanos, podemos chegar a uma boa solução para o problema da violência em nossas escolas. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. E relato encontrado em uma garrafa, o barril do amontilado e o gato preto. 3 histórias clássicas do Poe que não envolvem as duas mais clássicas, que é o Corvo e aquela da Casa de Usher. Eu diria 3 outras histórias que não envolvem essas duas. Pois é, né? Anielo, você já começou a falar do gato preto, então... Dos 3 contos que estão aqui no quadrinho, é o meu conto favorito, né? É um dos meus contos favoritos do Poe. Talvez porque eu tenho um gato preto também. Não é por causa disso, coitado dele. Mas é exatamente por trabalhar com esse imaginário vitoriano, a ideia do não exatamente morto-vivo, né? Porque inclusive o morto não é nem humano, mas a ideia da morte como não sendo definitiva e das coisas voltarem da morte para apontar as suas falhas é um dos temas mais fortes, né, de Edgar Allan Poe, e que está aqui no conto do Gato Preto e no quadrinho. E aí eu tenho que ressaltar principalmente que o desenho foi quase exatamente o que eu imaginei quando eu li quando eu li o conto antes de ler o
quadrinho, assim. Ele conseguiu retirar muito bem as imagens que são descritas, porque é um conto muito descritivo do Poe. Então ele conseguiu, baseado no texto, desenhar exatamente o que eu imaginava. Assim, nesse ponto ele chegou a me comover mesmo até. O tema da morte, inclusive, da morte como não uma separação definitiva entre vivos e mortos, e que os mortos sempre trazem algo as suas falhas de volta, você não consegue enterrar as suas falhas junto com os mortos, também aparece no Barril de Amontilado. Eu não quero entregar o final dos 2 contos, mas nesse ponto eles têm muito em comum, assim. O que eu acho mais fantástico no traço, né, da própria obra, e a gente já tinha comentado sobre isso, é como a ideia de preto e branco ressalta as histórias do Poe. E eu achei legal por conta do seguinte, o desenhista, ele sabe usar o preto e branco, não é tão minimalista como algumas outras histórias, mas se você for ver, tem muito fundo que ele é totalmente preto, assim, sem muito detalhe, né? E isso dá uma sensação para as histórias meio de solidão e do conflito interno dos personagens que eu achei muito bom, cara. Tanto que não é à toa que o preto é... Como que é? Pô, me lembrei da outra palavra, a falta de luz. Ausência de luz. Ausência de luz. Quase que eu falei essência de luz. É o sono batendo. E o mais legal é que a gente vai pegando a obra e o desenhista conseguiu trazer o desespero que o Poe coloca. E uma coisa curiosa é que a própria obra ela se vale muito dos quadros recordatórios. Sim. E tem fala? Tem. Mas toda vez que é possível, ele faz muito uso. Ou então com cenas sem nada. Sem fala. Por exemplo, no Gato Preto tem uma cena, 2 páginas na verdade, em que você tem uma única fala, que é um não monstruoso. Mas é muita imagem. A imagem fala por si mesma. Eu acho que esse é um dos grandes... E é uma das características a descrição que o Edgar Allan Poe fazia das cenas com relação com poucos diálogos. Ele era muito descritivo nesse ponto. Então, trazer isso para uma imagem de quadrinhos, cara, ficou excelente. Porque a parte das descrições que não tem diálogo foram muito bem representadas aqui. Eu só queria comentar um pouquinho mais também da época. Eu tô falando mais do Poe do que do quadrinho, mas é porque é um assunto que eu acho interessantíssimo, assim. E a mentalidade da época, como os cidadãos do século XIX, do mundo civilizado do século XIX, viam a morte de uma maneira diferente de nós, assim. Se você for lembrar a origem da expressão salvo pelo gongo, não está ligado ao boxe, como a maioria do pessoal pensa. Está ligado à ideia das pessoas que eram enterradas por narcolepsia, eram enterradas vivas, só que a medicina não detectava que estava viva, e você tinha literalmente caixões que tinham cordas com sinos para serem tocados se a pessoa acordasse dentro do caixão. Sim. Então, o medo do cidadão civilizado de você ser confundido com um morto é algo muito frequente da época. A não compreensão entre a fronteira da vida e da morte não era muito claro, assim, a separação entre o que é vivo e o que é morto. Existia uma certa fobia naquela época em relação a isso. Junte isso ao fato de que ainda morria muita gente nas casas. Hoje as pessoas morrem em hospitais. Sim. As pessoas ainda morriam nas casas. Então você via os seus parentes morrendo, só que você não podia ter certeza que ele realmente estava morto até que ele apodrecesse na prática. Teve uma dessa época também, os túmulos com grades ao redor, porque havia meio um pânico de você retornar dos mortos. Se eu não me engano, teve alguém que faleceu um tempo atrás e a pessoa falou: eu não quero morrer no hospital. Já que eu vou morrer, eu quero morrer entre os meus. E muita gente achou estranho isso. Mas como assim você não quer morrer no hospital? Você quer morrer em casa? Sim, eu quero morrer entre os meus amigos, meus familiares, e morrer de uma maneira mais humana. Hoje em dia isso ficou meio que passado, mas no século XIX isso era extremamente comum.
morrer em casa. Isso tá parecendo a morte do Marvel. Também, De volta de Herói. exatamente. Então você tem essa coisa de, por exemplo, um corpo clandestino enterrado em um lugar sem ninguém saber. As pessoas iam ter medo de que esse corpo acabasse se revelando de alguma forma. Assim. Isso é um tema de 12 contos do Poe. Sim. E daí que veio o barril de mutilado, né? Exatamente. Aquela Que história é fantástico. de você achar que você é responsável por uma morte, sumir com o corpo e a pessoa não tá morta de verdade, né? Isso é recorrente nas obras dele. E é, inclusive, um dos clichês de horror, né? Sim. E se você for pensar, é similar ao clichê dos mortos-vivos. Os mortos-vivos são diferentes. Quando eu citei os mortos-vivos aqui, eu não estou dizendo nenhuma história aqui de morto-vivo, não tem Drácula, não tem zumbi. Não. Mas o tema é similar psicologicamente. As obras do Poe tem muito isso, de que o medo, ele tá em você. Ele não é uma criatura externa que está te dando medo. É a sua interpretação da realidade ao seu redor que leva ao seu medo e ao seu questionamento. Isso nos leva à primeira história, né? Sim. Sim, desculpa a mensagem na garrafa, não é isso? Isso, mensagem na garrafa. Eu sou péssimo para lembrar os nomes em português, gente. Eu também sou péssimo para relato encontrado em uma garrafa. Que tem uma coisa legal, né? Quando você começa a pegar essas histórias, e deu o gosto que eu tive foi de ler também os contos, né? Não ficar só no quadrinho, mas também pegar os contos. E é muito gostoso, cara. Reler Poe é uma coisa maravilhosa. Cara, é algo que eu acho muito legal, cara. Qualquer ideia, essas ideias de você fazer adaptações de literatura clássica para quadrinhos, você acaba apresentando para um público novo uma obra a qual eles poderiam não estar acostumados. Eu acho a iniciativa legal pra caralho, velho. Porque, assim, a literatura clássica, ela é muito bacana. Vale a pena conhecer. Só que, cara, pelo atual sistema educacional, velho, a gente passa muito a imagem de que clássico é chato. Infelizmente é muito mal apresentado os clássicos. E outra, além de ser mal apresentado, ok, se pega um Poe que hoje em dia, graças à tradução, o cara pode fazer pode colocar numa linguagem Mais acessível e atual. Então aí os puristas falam, mas está modificando a tradução e tudo mais. Ótimo! Aí você vai e pega, o Thiago já passou por isso, você pega o Machado de Assis, com linguagem de 1800, e joga para o adolescente. E é óbvio que ele não vai gostar de Machado de Assis e vai amar Edgar Allan Poe. Por quê? Simples. Linguagem simplista. Linguagem. Não diria nem simplista, de linguagem atual. Falando nisso, né? Lembrando aqui, uma das traduções as duas traduções mais conhecidas para português do Corvo, uma é do Fernando Pessoa, a outra é do Machado de Assis. Isso é que trazendo isso, cara. Só fazendo Eu até conferi aqui na internet. Só fazendo um parênteses assim de como tradução pode mudar uma obra. Aí é um parênteses curioso, porque quando eu li pela primeira vez, aí é um livro, outra esfera de qualidade, quando eu fui ler pela primeira vez uma Entrevista com o Vampiro, eu gostei tanto do texto. Depois eu fui ler o original em inglês, achei tão ruim. Quem é que traduziu? Raquel de Queiroz. Ficou melhor do que Kenny Reis. Ficou melhor do que Kenny Reis. Detalhe que era estamos falando só de tradução, não estamos falando de releitura, nem de embasamento, é só uma tradução. Mas vale a pena, cara. É uma forma de você integrar dois clássicos, né? De trazer de você ler o Corvo em inglês e ver a tradução do Machado de Assis. Você integrar esses dois clássicos é bem bacana. Assim, se você tiver chance, gente, vai atrás, Poe em preto e branco. Deixa eu dar um outro conselho também para que você que não conhece as obras do Edgar Allan Poe, é uma mídia que eu achei deliciosa. Você tem aplicativos para iOS, não sei se tem para Android. Para Android, certeza. Não é igual ao Windows Phone. Com obras de Edgar Allan Poe, obras do H.P. Lovecraft, de outros escritores clássicos, onde você tem não só o texto, mas eles, para modernizar, para ter aquele acesso mais dinâmico para quem não está acostumado com leitura, vai ter as animaçõezinhas juntos, às vezes uns sons e outros. Você vai estar lendo o texto, é exatamente o texto, só que com
o multimídia ali para modernizar. Então, para quem não está acostumado com a leitura inicial, é um bom approach. Vale muito a pena. Daniel, Eu gostei muito de ler. As duas músicas serão faladas por você agora. Message in a Bottle. Não. Não, eu sou a morsa dos... Eu tive que traduzir. I Am The Walrus, The Beatles. Qual foi que você falou? A Message in a Bottle. Do The Police. Ok. Afinal de contas, o primeiro conto que está aqui é Relato Encontrado em uma Garrafa. Eu acho que é a música que mais combina, né? Ok. O legal é... Tá ok, daqui a pouco eu falo o que eu ia falar. Sintonizando sonhos em tempo real. 98,1 FM, Utopia. O que eu acho mais legal de fazer programa com vocês é que eu posso modificar as regras à vontade que eu criei. Então, modificando uma regra que eu criei, eu deveria pedir uma cena do quadrinho que vocês gostaram. Só como a gente está falando de Edgar Allan Poe, eu vou extrapolar a ideia. Uma cena de um conto dele que vocês leram e literalmente mexeu com você. E que você carrega isso contigo até os dias atuais. A Morte Rubra, por mim, é o meu conto favorito de Edgar Allan Poe. Eu falei muito da mentalidade da época, né, porque é um conto em que se retrata um baile da elite de uma cidade que está sendo assolada por uma peste. E eles fazem esse baile enquanto as pessoas estão literalmente morrendo nas ruas do lado de fora, né? E no meio do baile, uma espécie de personagem que é a própria encarnação dessa peste que está lá fora aparece no baile como a presença da peste entrando. Assim. Eu acho essa metáfora muito boa, assim, da busca do isolamento entre as classes, o afastamento entre as classes que no fundo não adianta diante da presença da morte, porque não é nem a presença da doença, é a presença da morte. E como o nobre, diante da morte, é absolutamente igual ou pior ou abaixo do que os outros humanos. Assim. Essa busca da pureza vitoriana e da podridão interna, que é a representação da peste e da morte no conto. Que a ideia é que a morte nivela todos. Né? Sim, a morte nivela todos. Não importa se você é rico, pobre, ela vem pra todo mundo do mesmo jeito. Seja feliz e boa sorte. Eu roubei a sua cena. Como eu diria... Não. Pra falar a verdade, é que eu mais gosto, cara, das cenas do Poe, é justamente a do Coração Revelador, né, do Telltale Heart. Uhum. Que é aquela ideia, pô, o cara matou o velho que morava com ele por um motivo fútil, e a polícia vai atrás, tá investigando, né? E o fluxo psicológico da história que eu acho massa, porque, pô, a polícia não suspeita dele. Ele não é o alvo, mas o simples fato dele ver a polícia na casa dele, fazendo perguntas pra ele, e ele tá, caralho, velho, eles estão atrás de mim, eu tô sendo investigado, e aí ele confessa o crime por conta de todo o conflito interno dele. Que volta àquilo que a gente falou no começo, que a ideia do Edgar Allan Poe é muito focada no conflito interno seu. Naquela ideia de que, olha, o mal ele tá dentro de você e ele tá brigando, mas ele tá vencendo. Então eu gosto dessa questão dessa história. O título do conto se deve ao fato de que o assassino ele começa, à medida que ele está sendo interrogado, a ser perturbado pelo som do coração batendo debaixo do assoalho da casa onde dele. Ele escondeu o corpo, né? E obviamente só ele está escutando isso na cabeça dele. Isso é o delírio de culpa que ele está tendo. Uhum. Mas o delírio de culpa dele revela a culpa dele, que ele revela para a polícia. Só que a polícia, até então, não tinha suspeita nenhuma dele. É isso que eu gosto dessa ironia, cara. De que foi a culpa dele, as alucinações decorrentes da culpa que fez com que ele confessasse o crime, sendo que, na verdade, ele não era sequer suspeito. Se ele fosse um bom psicopata e não se importasse com os outros, estava tudo bem. Mas é um homem comum, É um homem comum. religioso, Exatamente. em que a culpa Uhum. grita, né? O que você tempo fala? todo. Nunca mais.
Vocês viram o Piu Piu com... Não vemos. É incrível o quanto tem mídias diferentes que adaptaram o Corvo, cara. Tem os dos Simpsons também. Tem Simpsons, Piu Frajola. Vamos lá. E o Corvo disse, vai te catar! O Corvo. Quem pode falar do Corvo? Talvez a segunda história mais famosa dele, né? Ou a primeira. Eu diria que é a primeira. É menos citada hoje em dia, porque eu acho que o verso hoje perde muito espaço para a prosa. Sim. Então, como é um poema, acaba sendo muito menos lido. Mas o Corvo é uma grande história de luto, né? Ele não é exatamente uma história de horror como a maioria tenta vendê-lo, né? Assim, Nevermore, nunca mais. É uma grande história de luta, é uma grande história de perda, assim, mas obviamente tem o lado sombrio, o lado da... Eu diria que se fosse pegar um tema mesmo, seria sobre depressão. Se o Telltale Heart é sobre culpa, o Corvo é sobre depressão. Ele não consegue mais ver cor na vida depois da perda da amada, assim. E talvez por isso até que não seja tão citado hoje em dia, porque não é bem... Hoje todo mundo, quando quer ler Edgar Allan Poe, quer ler terror, assim. E já o Corvo eu sinto muito mais como algo ultra romântico, aquele sentimento da entrega total ao sentimento e que a vida perde o sentido diante disso, né? É um poema quase tuberculoso, digamos assim. Eu não tenho jeito. Toda vez que eu falo de Poe, talvez foi primeiro conto que eu li nos anos 80. Você falava de Poe, a primeira coisa que te apresentavam era aquela da casa de Usher, que era clássico, né? Você precisava para alguma coisa, se não era o Corvo, era o Usher. E para mim foi Usher. E a ideia da família decadente, de uma casa decadente, não é bem uma casa, não uma mansão aquilo ali. Um castelo já decadente, tem hora que ele fala das rachaduras que estavam sendo feitas com o tempo, que ninguém reformava mais a casa, porque a família tinha caído em desgraça, falência, e o filho estava ficando louco. Toda aquela construção para mim foi tão bem feita que ficou muito na minha mente. A ideia de uma família decadente, em queda e que está piorando a cada instante, que vai piorar. E o nome da casa, da obra é isso, né? Quando a família cai por si, a casa vai junto. Não é aquela frasezinha besta que muita gente fala, né? A casa caiu, mas a casa literalmente é a estrutura familiar. Enquanto que a família está em alta, a casa está perfeita, maravilhosa. Mas quando a família entra em decadência, a casa vai junto. E a casa acaba sendo, né? Aquela da casa de Usher. Que para mim é inevitável. É uma obra fantástica. Você falando isso me deu vontade de jogar Gloom. Gloom é um joguinho divertido. Sim. Mais alguma coisa, senhores? Eu tenho que lembrar a todos que vocês irão sonhar comigo. Então, alguém tem alguma ideia de música agora? Talvez True Colors do Zed. Ok, True Colors do Zed e My Lost Lenore, da banda Tristânia. Como eu falei hoje, existe um site que dá 10 indicações de músicas do Edgar Allan Poe. E por incrível que pareça, a gente conseguiu pegar 3 com referências diretas e 3 com referências indiretas. Não, 3 que não tem referência nenhuma, né? Que só tem ligações. Tiago, sim. Anielo, pois não. Samuel, o aleatório. Obrigado por estarem presentes em mais um programa. Bom almoço a todos. Continue com a programação da Rádio Utopia FM.